7º ano. Meu nome é Ana e na videoaula dessa semana 6 do PET aprenderemos um pouco mais sobre grandezas, né? Ampliando aí o conceito de razão e proporção, e vamos aprender o mecanismo de regra de 3 simples. Mas antes a gente precisa saber o que de fato são, né? O que seria uma grandeza. Então, grandezas, afinal, o que são? Então, a gente vai entender por grandeza tudo aquilo que a gente pode medir ou contar. E aí, se a gente pode medir ou contar essa grandeza, né? Isso que a gente pode medir ou contar, ela pode ser aumentada, né? Ou diminuída. Então, como exemplos do dia a dia, a gente tem a altura, né? Então, aí a gente pode ter altura quando a gente tá pequeno, né? E a tendência é que nosso tamanho, né? Nossa altura, ele seja menor do que à medida que a gente for ficando mais velho. Por exemplo, o peso, que aí tem a luta contra as balanças, né? Tem pessoas que emagrecem, outras engordam. E aí a questão da temperatura, por exemplo, na região metropolitana está muito quente. E aí há um tempo atrás estava bastante frio. Então temos essa variação, esse aumento e essa diminuição dessas grandezas. Temos muitos outros exemplos, né? Temos horas, a gente pode contar, né? Por exemplo, as horas que a gente trabalha por dia. E aí tem vários, se vocês forem explorarem. Pensem em outros exemplos para poder ficar mais claro na cabeça de vocês. Em específico, nessa semana 6, a gente vai tratar de 2 tipos especiais de grandeza. A primeira delas é as grandezas diretamente proporcionais, e a segunda que a gente vai tratar são das grandezas inversamente proporcionais. E o que a gente vai ver é que a gente vai, com essa ideia de grandezas ou diretamente ou inversamente proporcionais, aí já tem a ideia da proporção, que a gente sabe que né? É a igualdade entre duas razões. A gente vai conseguir relacionar essas duas grandezas ou mais. Então, digamos que numa situação hipotética a gente saiba a variação de uma determinada grandeza. Então, através de um mecanismo que eu já dei o nome para vocês, que é a regra de 3 simples, a gente vai poder prever qual que vai ser a variação da outra grandeza. Mesmo que vocês, a pergunta é sempre, onde que eu vou usar isso, né, no meu dia a dia? Então, mesmo que vocês não percebam, vocês usam sim o tempo todo, praticamente todo, né? Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Eu tenho certeza que até o final da aula vocês vão notar isso. Então, para começar, vamos falar das grandezas diretamente proporcionais. Então, quando que duas grandezas vão ser ditas diretamente proporcionais? Então, elas vão ser ditas, né, diretamente proporcionais quando sempre variam na mesma proporção, ou seja, na mesma razão. Então, quer dizer que você tem uma razão entre duas grandezas, você tem a razão entre, por exemplo, o tamanho e a idade, certo? E aí, o que vai acontecer é o que? Se uma aumenta, a tendência da outra também aumentar. Então, ou ainda, né? Se uma diminui, a outra também vai diminuir. E isso tem que acontecer na mesma proporção. Ou seja, se você tem a razão entre duas grandezas, você vai ter uma igualdade direta, você vai ter uma proporção entre elas, né? Então, aí não precisa de, por exemplo, a gente vai ver inverter a ordem, né? Igual a inversamente proporcional que a gente vai ver. Então, vamos usar setas para poder facilitar o entendimento desses tipos de grandeza. Então, em grandezas diretamente proporcionais, se a gente faz setas relacionando as grandezas, a gente vai ver como que a gente vai utilizar, a gente vai ver que quando se tratar de grandezas diretamente proporcionais, a seta ela vai estar sempre apontando para a mesma direção. Então, digamos que eu tenho duas grandezas, né? Essa grandeza A aqui e a B. Então, se uma aumenta, né? Digamos que aqui esteja aumentando, tá apontando para cima, a outra também vai aumentar. E se uma diminuir, a outra também vai diminuir. Ou seja, elas estavam apontando aqui, né, para a mesma direção. Certo? E aí, para deixar, né, entender um pouco mais como seria isso no dia a dia, então vamos analisar a seguinte situação. Então, para adubar um pomar de área igual a 15 mil metros,
é necessário utilizar 30 kg de fertilizante, certo? Então, digamos que eu pergunte para vocês, se eu aumentar essa área para 32 mil metros quadrados, irá precisar de uma quantidade maior ou menor de fertilizante? E aí, o que vocês acham? A tendência, né, para ir, pausem aí e pensem. Então, para quem já pensou, a tendência que você deve ter respondido, né, para si mesmo, é que se aumenta a área, então quer dizer que tem mais terra para adubar, então vai precisar de mais fertilizante, certo? Então, aqui a gente tá relacionando duas grandezas proporcionais, porque a gente está olhando a proporção de área, né, de pomar em relação à quantidade de fertilizante, certo? Uma em metros quadrados e a outra em quilograma. Então, vamos fazer o seguinte, vamos organizar esses dados em uma tabela. Vocês vão ver que a tabela ela vai ser uma aliada nesse tema dessa semana, certo? Então, aqui, a primeira coluna vai tratar da área do pomar em metro quadrado, e a segunda é a quantidade de fertilizante. Então, a gente sabe que para 15 mil metros quadrados, eu vou precisar de 30 quilos. E para 32 mil, a tendência é o quê? Que esse número aumente. Ou seja, se eu coloco a seta apontando para o maior aqui, certo? Então, o que vai acontecer? Se aqui está aumentando, né? O que vai acontecer aqui é que a quantidade de fertilizante também vai aumentar. Então, se eu chamo isso aqui de X, a gente pode montar uma proporção para elas, né? Porque a gente sabe que elas vão estar na mesma razão. Então, se elas são essas grandezas proporcionais ditas diretamente, né? Eu tenho que 15 mil metros quadrados de pomar vai estar para 32 mil metros de pomar, assim como 30 kg de fertilizante vai estar para X quilos de fertilizante. Por enquanto, não precisa me preocupar com esse X aqui, não, que depois a gente vai saber calcular exatamente qual que é essa quantidade, através da regra de 3 simples. Então, aí a gente vai concluir o quê? Se eu aumento a área do meu pomar, o que vai acontecer é que, né, eu vou precisar de mais fertilizante. Então, aqui percebam que a seta está apontando para a mesma direção, né, para cima aqui no caso, que é o sentido que está crescendo. Então, nesse caso, elas são ditas diretamente proporcionais, certo? Então, agora que a gente já entendeu grandezas diretamente proporcionais, vamos para inversamente proporcionais. Então, a tendência é que seja o contrário, né? Se uma é direta, outra é inversa, então vai ter uma troca aí. Então, duas grandezas são ditas inversamente proporcionais quando sempre variam na razão inversa da outra. Ou seja, então, o que seria essa razão inversa? Então, digamos que eu tenha uma determinada grandeza aumentando. Então, o que vai acontecer com a outra? Ela vai diminuir na mesma proporção. Então, digamos que, por exemplo, eu tenha o contrário. Então, se uma diminui, o que vai acontecer com a outra? Ela vai aumentar na mesma proporção. Então, percebam que vai ter só uma troca entre a razão, né? O denominador e o numerador e o denominador. Mas vai sempre se tratar de grandezas que vão ser igualdades, né? Uma proporção é igualdade entre duas razões, só que uma vai ser inversa e a outra vai ser direta, certo? Então, a gente vai ter que inverter. Então, vamos fazer de novo a questão da seta. Então, se a gente tem grandezas aqui inversamente, desculpem aí o erro, proporcionais, então elas vão apontar para direções diferentes, tá? Aqui tá bem errado, desculpa, gente. Então, se uma aumenta, então, esqueçam aqui, olhem só pro desenho aqui. Então, se uma aumenta, digamos, a outra ela vai diminuir, ou seja, a seta tá para direção diferente, trocada. Ou se uma diminui, a outra vai o quê? Aumentar, ou seja, uma tá apontando para baixo e a outra para cima. E aí que a gente vai identificar, para ficar mais fácil graficamente, as grandezas inversamente proporcionais.
Então, vamos de novo analisar outra situação que cabe nessas grandezas. Então, digamos que tem uma empresa. Então, todo ano a empresa ela faz um desafio aos seus funcionários. Então, um prêmio em dinheiro no valor de 15 mil, ele vai ser dividido igualmente para as pessoas que acertarem a pergunta do desafio. Então, o quadro abaixo, ele vai descrever, na situação hipotética, a quantidade de ganhadores e o valor a ser pago numa relação que foi feita nos últimos 3 anos, certo? Então, a tabela aqui, informando novamente a tabelinha. Então, se eu tenho 3 ganhadores, então cada um, dividindo esse prêmio, cada um vai ganhar 5 mil, certo? E se eu aumento, se eu tenho 5 funcionários que acertou, cada um vai ganhar 3 mil, certo? Cada um. E aí, se forem 8, cada um vai ganhar 1.875. Então, percebam que se eu coloco aqui a seta apontando para o maior aqui, né, o valor em dinheiro, ele tá apontando para cima, certo? Então, sempre usem a ponta da seta para apontar para onde que está o sentido, para onde está crescendo, né? Então, tá vendo a questão das setas? Aqui eu tenho uma seta apontando para baixo, a outra para cima, ou seja, uma tá aumentando, né? Aqui no caso tá aumentando e aqui tá diminuindo, certo? E aí, vamos relacionar isso aqui. 3/5. Eu tenho que... O primeiro, né, são 3 funcionários para 5. Mudou para 5 funcionários, né? E aí, o prêmio de 5 mil, ele passou para 3 mil, certo? E aí, no outro caso, de 3/8 e aqui 8/3. Estão vendo? As grandezas, elas são razões inversas. Então, aqui é 3/5, mas aqui é 5/3. Então, se eu inverto aqui, eu tenho uma igualdade, certo? Então, sempre que eu estiver tratando de grandezas inversamente proporcionais, eu vou ter que ter esse cuidado de fazer essa troca, verificar, né? Fazer essa troca para não igualar uma razão direta, e sim uma razão inversa, certo? Então, neste caso, diremos que essa quantidade de funcionários e o valor do prêmio são inversamente proporcionais. Agora que a gente já sabe que são grandezas inversamente e diretamente proporcionais e sabe como que vai ser, né, essa mudança se a gente quiser igualar, né, a proporção, vamos aprender qual que vai ser esse mecanismo que vai ajudar a gente a resolver problemas aí do PET e situações, problemas do cotidiano também. Vocês vão ver que parece bastante com coisas que a gente pensa e às vezes a gente acha que nem tá pensando em uma matéria específica da matemática. Então, quem é esse mecanismo que vai ajudar a gente? Então, ele é a regra de 3 simples. Ele é um dispositivo matemático que vai permitir a gente encontrar um quarto valor que a gente não conhece em um determinado problema. Então, eu quero descobrir o quarto valor, sendo que eu tenho três informações sobre 3 desses valores. Então, o objetivo dessa regra é o quê? Encontrar quem que vai ser esse quarto valor a partir dos 3 conhecidos. E esses 3, né, esses valores que a gente conhece, a gente vai ter que analisar se eles são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais para poder montar a igualdade para chegar numa equação. Mas nossa, o que é isso que você falou? Igualdade, equação. Então, se liga na dica. Para poder usar a regra de 3, porque eu vou ensinar para vocês como que a gente usa na situação problema diretamente, sabendo que ela é um dispositivo. Então, eu vou montar uma tabela igual eu estava fazendo, certo? Com as informações dadas. E aí, eu vou verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais através da situação problema. E aí, eu posso utilizar setas, como a gente estava fazendo. O terceiro passo é igualar as proporções e resolver o problema.
certo? Então, aqui, lembre que para igualar as proporções, eu tenho que saber se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Senão, eu vou estar igualando, se eu, por exemplo, acho que uma é diretamente e, na verdade, ela é inversa, eu não vou estar igualando uma proporção, não vai ser uma proporção, né? A gente vai ter que o quê? Ter que fazer a inversão, certo? Então, se eu coloco direto, eu só igualo, tá errado. Então, a gente tem que se atentar se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, caso seja diretamente proporcional, a gente mantém as frações que a gente quer se tratar lá igual, certo? E se for o caso de ser inversamente, a gente vai inverter as frações e igualar, certo? E aí, por último, resolver a equação, que é o que a gente já tá fazendo há um tempinho. Então, vamos praticar. Vocês se lembram daquele lá problema do fertilizante que a gente supôs, né? Supôs com todos os argumentos cabíveis que o fertilizante ia aumentar, só que a gente não determinou qual que era a quantidade para aquela área em específico. Então, eu trouxe de novo aquela tabelinha que a gente montou lá. Então, para 15 mil metros quadrados de área de pomar, eu gasto 30 quilos de fertilizante. Então, para 32 mil, eu não sei, eu coloquei aqui que eu gasto X, certo? Então, a gente viu que se trata de um problema de grandezas diretamente proporcionais, certo? Então, quer dizer que se a área aumenta, a quantidade de fertilizante, ela também, logicamente, vai aumentar. Ou seja, como isso aqui, segundo a dica, né, anterior, ela é diretamente proporcional, então basta que a gente iguale as frações. Então, quem que é essa fração? Pensem na tabelinha. Vocês sempre vão montar a tabelinha. Isso aqui vai ser duas informações, né, porque é simples. Imagine que essas quantidades aqui são as frações em questão. Então, se é diretamente proporcional, né? Então, quer dizer que essas grandezas eu posso só igualar elas, certo? Então, na verdade, a regra de 3, ela é, na verdade, 15 mil sobre 32 mil. Está na mesma proporção que, né? 30 kg de fertilizante está para X. Então, para resolver essa proporção aqui, eu tenho que fazer uma multiplicação cruzada, o produto dos meios pelos extremos, vocês lembram? É a propriedade fundamental da proporção, né? Da proporcionalidade. Então, eu faço aqui 15 mil para resolver isso, né? Eu vou ter 15 mil vezes o X. Então, vai ser multiplicação cruzada. Eu faço isso aqui, ó. Multiplico esse por esse e esse por esse. Vai ser igual 32 mil vezes 30. Isso porque isso aqui a gente tem uma proporção. Então, isso aqui é sempre verdadeiro em proporções, certo? Então, quanto que é 32 mil vezes 30? Aqui a gente poderia eliminar os zeros, mas vamos deixar para depois. Então, eu tenho 15 mil. Ai, que coisa feia. 15 mil x vai ser igual a 960 mil, que dá essa conta aqui. Então, agora, o que eu faço para resolver? Divido os dois lados por 15 mil. Então, 960 mil dividido por 15 mil dá quanto? Então, quem tiver com a calculadora aí em mãos, faça a conta junto comigo. Eu tenho um valor, um x igual a 64. Ou seja, se eu quiser adubar uma área de 32 mil metros quadrados, eu vou precisar de 64 kg de fertilizante. Então tá, Carol, essa aí é de diretamente. Então, vamos fazer uma de inversamente? Vamos. Então, o problema é o seguinte. Um trem, ele leva 2,5 horas para ir da cidade A até a cidade B, viajando a 30 km por hora. Então, estuda-se a compra de um novo trem que ele vai viajar 90 km por hora. Em quanto tempo ele fará o mesmo percurso? Olha, analisem a situação. Se você está lá indo, por exemplo, de Belo Horizonte para Florestal, e aí um motorista está indo a 30 km por hora, gastou 2 horas e meia.
ele aumentar, né, para 90 quilômetros, a tendência é que o tempo de viagem, ele o quê? Diminua. Então, aqui, vamos anotar as informações, que é o primeiro, né, a tabelinha, vamos fazer a tabelinha. Então, quer dizer que aqui a gente tem duas grandezas, velocidade, que pode ser medida, e o tempo, certo? Só que aqui a gente tem em hora. A gente pode transformar isso aqui para minutos se a gente quiser também, tá? E aí a gente sabe que viajando a 30 km por hora, ele vai chegar em 2,5 horas, né, de tempo. E aí, se for 90, ele vai gastar um certo tempo X. Só que percebam, se a velocidade aqui aumenta, o que vai acontecer? O tempo ele vai diminuir, ou seja, o maior ele vai ser aqui apontar para cima, certo? Então, aqui ele vai ser menor, ou seja, eu tenho que inverter uma das frações, eu inverto sempre, pode ser a primeira ou a segunda, tanto faz. Eu tenho que inverter para depois igualar as frações, porque isso aqui se trata de um problema de grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, o 30 ele vai estar para o 90, né? Assim como, aí aqui eu vou inverter, porque é inversamente proporcional, x está para 2,5. Tá vendo? Eu tenho que inverter uma das frações para manter a proporção. E aqui a gente sabe que, né, pela propriedade fundamental da proporcionalidade, que 30 vezes 2,5, ele tem que ser igual a 90 vezes x. Então, se eu faço essa conta aqui, 30 vezes 2,5 dá quanto? Dá 75. Então, quer dizer que 75 vai ser igual a 90x. Então, para saber o valor de um x, eu tenho que dividir os dois lados por 90, ou seja, 75 dividido por 90, ele vai ser igual a quanto? 5 sextos. Tá, nossa, mas 5 sextos de uma hora. E aí, como que eu vou traduzir isso aqui para vocês para ficar mais inteligível? Isso aqui é 5 sextos de uma hora. Então, uma hora, ela tem quantos minutos? Ela tem 60 minutos. Então, quantos que é 5 sextos? E aí entra a ideia da razão, da porcentagem. Vocês lembram que existe uma porcentagem, uma fração que faz relação com uma porcentagem? Então, aqui eu tenho uma determinada porcentagem que eu não sei quem que é. Até sei, né? Eu posso descobrir. Só que aí basta que eu multiplique isso aqui por 60 minutos para transformar e ficar mais fácil, certo? Então, quanto que é 5 sextos de 60 minutos? Se a gente fizer essa conta, né? 5 sextos de 60 minutos, que é uma hora, isso aqui vai dar igual a 50. Ou seja, isso aqui, o x vai ser igual a 50 minutos. Colocando em minutos, né? Em hora é 5 sextos de uma hora, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula dessa semana. Até a próxima, estudem. Qualquer dúvida, nos procurem nas redes sociais, no WhatsApp, tá? WhatsApp, Instagram. E uma boa semana a todos.